Muito boa noite! Este é mais um episódio do Doxologia Podcast e hoje nós estamos aqui com o Padre Jairo. O padre ele guia uma comunidade ortodoxa em Caruaru e a gente vai conversar hoje um pouco sobre a trajetória dele até a igreja, sobre a trajetória da comunidade e alguns assuntos do gosto dele, né? Alguns outros temas que a gente vai estar falando aqui. Boa noite, Padre Jairo. Boa noite, Gabriel. Boa A noite, Tony. gente agradece muito aqui Boa noite. a presença do senhor. E para iniciar, padre, queria te perguntar sobre o seu caminho até a ortodoxia, né? O senhor teve um caminho com o cristianismo anterior, né? Tem de longa data. E se o senhor pudesse comentar um pouquinho da sua história, né? Os motivos, o que levou o senhor até a ortodoxia, né? Por onde o senhor passou, como que isso aconteceu aqui no Brasil, ou se foi fora. Se eu puder comentar um pouquinho sobre isso. Ok. Pois bem, meu nome é Jairo, eu sou padre e protopresbítero na paróquia ortodoxa sérvia de São João Crisóstomo, em Caruaru. A nossa paróquia pertence à Diocese de Buenos Aires, América do Sul e Central, que é uma diocese recém-iniciada e, na verdade, a ligação maior é com a Igreja Sérvia, mais especificamente com o Metropolitado de Montenegro, por causa da figura preciosíssima e que tivemos do Metropolita Anfilóquio Radović. Esse foi o bispo que me ordenou ao sagrado ministério, ao sagrado sacerdócio, e com ele eu tive e tenho até hoje uma grande amizade e apesar de ele ter nascido para os céus ao final do ano passado, mas ele continua conosco, muito presente, muito amigo, muito atuante de alguma forma. E a igreja atualmente está tendo como bispo Dom Quirilo, que foi um discípulo direto dele, Dom Anfilóquio. Eu tive essa alegria de, depois de 7 a 8 anos na igreja, ser ordenado ao diaconato e depois ao presbiterato. Passei minha maior parte do meu tempo na igreja como leigo e depois como subdiácono. E de 7 anos para cá, eu tenho exercido esse sacerdócio nessa paróquia que foi também iniciada por Dom Anfilóquio no que diz respeito à consagração do nosso templo. Ele veio aqui ao Brasil, especificamente a Caruaru, com a finalidade de consagrar ou de sagrar, como é mais propriamente dito, o templo, a humilde capela de nossa paróquia, e até hoje somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que ele tem feito conosco na ortodoxia. Pois bem, a minha caminhada era bem outra. Eu nasci na igreja evangélica, mais especificamente na igreja presbiteriana, ou no presbiterianismo, que é bastante conhecido, inclusive aí em São Paulo, não é? Por causa do Instituto Mackenzie, onde eu estudei por uns anos de minha vida, fazendo ali o meu mestrado em teologia e depois o doutorado em teologia, que infelizmente ou felizmente, não concluí no que diz respeito à defesa da tese. Terminei todas as disciplinas, mas houve toda uma questão que não é bom mencionar agora, que
fez com que eu não terminasse, não concluísse o mestrado com a defesa da tese. Eles não permitiram porque era aquele centro de pós-graduação do Mackenzie que não pertencia, aliás, que não era do Mackenzie, mas era no Mackenzie. Pois era e é até hoje o centro da Igreja Presbiteriana, que é, na verdade, a gestora do Mackenzie. Então, ela faz questão de, até hoje, dividir os dois centros de pós-graduação, deixando um como sendo uma pós-graduação do Mackenzie, onde nessa pós-graduação tudo é submetido ao crivo do MEC. E como a Igreja Presbiteriana, onde eu nasci, e fui pastor por 16 anos de minha vida, como ela é bem mais fechada em relação a esses contatos com o MEC, e nisso eu louvo a atitude da Igreja, porque as diretrizes do MEC, do ponto de vista religioso, são sempre muito invasivas em relação a qualquer grupo que queira manter a sua ortodoxia, poderíamos até falar assim, não é? E então a igreja mantinha no mesmo prédio, com a mesma biblioteca, uma outra pós-graduação. Muitos dos professores eram os mesmos, mas havia, sim, um corpo docente mais conservador, mais presbiteriano, nesse centro de pós-graduação que residia no Mackenzie, ainda que não fosse do Mackenzie, para não submeter às regras do MEC. E aí terminei esse curso ali, e nesse momento eu já ensinava há 5 anos no seminário presbiteriano aqui em Recife. As pessoas geralmente não sabem, mas a Igreja Presbiteriana tinha, em sua história, teve 2 grandes seminários. O Seminário de Campinas, onde inclusive o Rubem Alves, bastante conhecido, lecionou, e vários outros, e o Seminário do Recife. Sempre o Seminário de Campinas era tido, em nível de Igreja Presbiteriana, como um seminário mais liberal, menos ortodoxo do ponto de vista presbiteriano. E o Seminário do Recife era considerado um seminário mais conservador, mais presbiteriano, digamos assim, menos liberal. E eu lecionava já há 5 anos nesse seminário, onde eu havia também me formado, muitos anos antes, e nesse contexto se precipitou toda uma situação bastante desagradável para mim naquela ocasião. Eu não sei até hoje, sabe, se eles já tinham informações que eu vivia a ortodoxia em meu coração, mas o fato bastante novo é que, enquanto eu fazia esse seminário como seminarista na época, eu conhecia uma liturgia ortodoxa. E isso foi mudando radicalmente o meu modo de ver a teologia, a vida, a igreja e, naturalmente, o próprio Deus. Eu fazia 3º ano de seminário presbiteriano lá em Recife, fazia o 3º ano, só faltava o 4º ano, e aliás, eu tive a oportunidade de conhecer a liturgia, e quando eu bati o olho na liturgia e vi os padres voltados para o altar, a minha alma percebeu com toda a nitidez que havia uma cristocentricidade enorme. E essa expressão é valiosíssima para a teologia presbiteriana. Tudo tem que ser muito cristocêntrico. E eu
fiquei encantado, maravilhado e, ao mesmo tempo, num conflito tremendo, porque ali diante de mim estavam também ícones. Eu havia sido formado, né, no presbiterianismo para abominar qualquer doutrina dos santos que, porventura, fosse veiculada. E, para mim, em minha cabeça, aquela igreja em nada diferia, no que diz respeito à compreensão dos santos, da igreja romana, que era a que eu conhecia até então, né? Ou pelo menos ouvia falar, porque meus pais eram presbiterianos e, para vocês terem uma ideia, eles foram educados em um interior aqui de Pernambuco, onde, na geração deles, eles não podiam sequer pisar na calçada da igreja católica. Eles, quando passavam pela rua, eles iam para outra calçada e atravessavam a igreja, né, mas sem sequer pisar na calçada da igreja católica. A guerra era tremenda, principalmente com o presbiterianismo, aqui em Pernambuco, especificamente. Então, eu, desde criança, não é, que respiro ares antirromanistas. E quando eu cheguei naquela igreja ortodoxa, ali em Recife, aquilo que me encantava era, ao mesmo tempo, um sacrifício enorme para a minha mente, não é? Porque como pode uma igreja que tem santos igual à igreja romana, né? E, ao mesmo tempo, o fato de serem ícones e não estátuas me fizeram permanecer ali, porque senão eu teria saído, né? Ou então ficava ali, mas já convicto de que tudo era alguma coisa do mal, como se fala hoje, né? Como os jovens falam hoje. E eram ícones, isso amenizava um pouco a minha mente perturbada naquela hora ali, mas, ao mesmo tempo, encantada, maravilhada com algo de real, verdadeiro, apostólico, cristocêntrico. Hoje eu tenho essas palavras todas. Naturalmente, na hora eu não tinha palavra alguma. Eu apenas percebia isso com minha alma. Outra coisa que me incomodou bastante foi a Virgem Maria, naturalmente, né? Porque entre os santos, os evangélicos, eles nutrem uma certa preocupação maior com a Virgem Maria, porque sabem que ela é mais venerada, não é? Entre os católicos, e eu estranhei. Então, tão logo a liturgia terminou, eu assediei o padre com um bombardeio de perguntas, e foi quase uma discussão. Se ele não fosse um homem muito habilidoso, experiente e amoroso, ele teria me dado um chega para lá rápido, muito rápido. Eu comecei fazendo alguma crítica e ele, sem querer, falou sobre a confissão dos pecados. E aí eu confirmei. Eu disse, espera aí, aqui também tem confissão? Ele disse, tem. Eu disse, mas então não pode. Como é que o senhor está dizendo que essa igreja é dos apóstolos e as pessoas se confessam nela? E foi uma longa trajetória para o padre, aos pouquinhos, e me explicando certas coisas. Ele tinha umas revistas que a igreja mandava, lá de Portugal, na época, e eu estava começando minha caminhada no inglês, e aí isso me ajudou bastante, porque a literatura era em português. Eu fui lendo e estranhava, telefonava para ele, mas logo ele começou a receber minhas visitas, mais adiante como pastor, porque aí eu terminei o seminário, fui ordenado pastor, e sempre fui fazendo visitas, porque é como se aquilo ali me causasse saudades, sabe? Eu tinha saudade de estar por ali. Teve até uma ocasião que, já com uns 4, 5 anos como pastor, eu fui visitar a igreja ortodoxa em Recife, e eu perguntei ao padre, eu perguntei à esposa do padre, olha, eu posso comungar? Tal era a minha sede de ser ortodoxo, não é? De participar daquilo que era fascinante demais para mim, e agora, para minha mente, não mais representava algo tão
sacrificante, digamos assim. E foi assim que eu fui me firmando e tentando, inclusive, realizar a maluquice de aproximar as igrejas presbiterianas onde eu pastoreava de algum elemento da ortodoxia, né? Então, eu tentava, por exemplo, centralizar aquilo que eles chamam de Santa Ceia, né? Que a gente também não pode chamar propriamente de Eucaristia, mas o fato é que eles chamam de Santa Ceia. E lá, o centro do culto, lá eles também geralmente não chamam de liturgia, alguns chamam, mas alguns nem gostam desse termo, então preferem chamar culto. O centro do culto não é a Santa Ceia, mas é a pregação. Sempre se dizia assim, o centro é o púlpito, a centralidade do púlpito e não da Eucaristia. E então eu tentava fazer com que as minhas comunidades compreendessem o valor da Santa Ceia e celebrassem mais. Por exemplo, se celebrava uma vez por mês, então em algumas comunidades eu conseguia celebrar 2 vezes por mês. Teve uma que eu fundei que eu consegui por 6 meses celebrar todos os domingos, não é? A Santa Ceia, tudo aquele desejo enorme de centralizar a Santa Ceia como uma espécie assim de aproximação da fé ortodoxa, né? Isso de uma maneira muito velada, com muito cuidado, para que... Mas isso também foi, penso, que estranhando cada vez mais as pessoas. Por exemplo, alguns líderes que trabalhavam comigo, quando eles me eram mais íntimos, eu os levava à igreja ortodoxa, à liturgia, né? Então, eles também ficavam fascinados, né? Mas depois, diante da pressão do povo, eles terminavam cedendo e até chegavam a me exortar, né? Como se eu me excedesse um pouco. Bom, essa foi minha história, uma história assim bem de muita luta para fazer algo que era impossível, né? Permanecer lá, aproximando a ortodoxia do presbiterianismo, mas isso... Bom, e aí a caminhada foi se intensificando, porque quando eu entrei no mestrado, aí logo eu fui convidado para ensinar no seminário, e a gente fica sendo alvo de um policiamento maior, né? Como certamente havia um estranhamento em relação à ortodoxia, então a minha tendência à ortodoxia, então as pessoas se preocupavam. Eu me lembro que no primeiro módulo do mestrado, o diretor do centro de pós-graduação, no Mackenzie, né? E não do Mackenzie, como eu acentuei agora há pouco, ele deu uma risadinha um tanto irônica de uma pergunta que eu fiz, citando aquela frase famosa de Santo Atanásio de Alexandria, que celebramos hoje na liturgia, né? Na liturgia de hoje, quando ele dizia que Deus se tornou homem para que o homem se tornasse, né, Deus. E aí é alguma coisa assim, não é? E ele deu uma risadinha e eu ficava um pouco desconfiado, como se eles soubessem de alguma coisa e eu não sabia se isso era bom, se era ruim. O fato é que lá na frente as coisas se precipitaram e eu percebi a esparrela na qual eu vivia, não é? E a fé ortodoxa já era muito intensa no meu coração. Eu me trancava no meu quarto e já acendia velas diante dos ícones e rezava há muitos anos. E, sinceramente, eu não sabia o que fazer para vir para a Igreja Ortodoxa. Não sabia mesmo. Até que, em um determinado momento, eu estava em muita ascensão no trabalho
na igreja presbiteriana, ali em Recife, e eu não suportei mais, porque o padre Alexis, que era o padre dessa igreja lá em Recife, que funcionava em aldeia na época. Hoje ele continua padre, mas a igreja funciona em Recife, na própria cidade. Ele esteve aqui conosco alguns episódios atrás também. Ah, ok. Padre Alex. O grande padre Alexis, meu mentor durante todos esses anos. E eu convidei ao meu apartamento e disse, padre, eu acho que eu estou ficando louco, eu não suporto mais. Porque quanto mais as coisas se dão bem na igreja presbiteriana, menos eu consigo interiormente viver aquilo que as pessoas vivem. Elas vibram com o que eu não mais vibro, não é? Eu vibro com realidades que eles jamais aceitariam. A essa altura eu já tinha comprado um sítio aqui na cidade de Caruaru, onde minha mãe morava, e eu, no sítio, construí capelas e coloquei meus ícones lá e vinha uma vez por semana dar aula no seminário católico aqui em Caruaru e aproveitava para dormir lá para ficar rezando. Era a minha única alternativa. Vocês imaginem que drama eu vivia. E mais difícil ainda foi a resposta do padre Alex, né? Ele disse, meu filho, olha, nós não temos o que fazer no seu caso, não é? É muito difícil, não é? Você é um pastor e a gente não sabe também muito o que fazer. Agora eu vou lhe aconselhar uma coisa que é muito perigosa. Ele sempre teve essas tiradas. E ele disse, olha, entregue o seu caso à mãe de Deus. Você não acredita nela? E eu fiquei meio chateado, mas eu pedi tanto para esse padre me ajudar, não é? E, na verdade, ele estava me dando a maior das ajudas ali, viu? Eu subi para o meu apartamento, estávamos lá no mezanino, e eu entreguei minha situação à Mãe de Deus. E meses depois, tudo foi se precipitando, sabe? As coisas foram desandando. E como eu já ensinava nesse seminário da igreja anglicana, né? O bispo principal, que hoje é arcebispo, ele me convidou para ser pastor lá. E como a igreja era muito rica e eu ganhava muito bem no presbiterianismo, eu entendi que seria interessante ir para lá, porque pelo menos lá eles gostavam da ortodoxia, ainda que não a prática fosse bem evangélica. Era quase que uma igreja ideal para mim, né? Quase uma igreja ideal para mim. A minha situação permaneceria a mesma, né? Inclusive, já tem mais de quase 20 anos ensinando no seminário lá, né? Eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles. É uma experiência muito boa. Para permanecer na igreja evangélica era a situação ideal. E aí, nesse contexto em que eu estava prestes a sair do presbiterianismo e ir para a igreja anglicana, o padre Alex novamente, né, me liga e diz assim, meu filho, você quer conhecer um bispo ortodoxo? E eu disse, mas claro, padre. Ele disse, olha, tem um bispo aqui em Recife, ele está vindo dos Estados Unidos, ele vai estar... E deu as coordenadas, e eu imediatamente me organizei para ir conhecer o bispo Mitrofan, que era aquele bispo que estava recebendo a nossa igreja na igreja sérvia, na ocasião. A igreja do Recife estava sendo recebida pela igreja sérvia, e Dom Mitrofan é que estava fazendo essa... Antes era no Sínodo da Polônia. Da Polônia Exatamente. não, foi por Portugal, que depois dentro do Sínodo da Polônia, né? Exatamente. E aí eu fiquei interessado em conhecer o bispo, né? Porque eu nunca tinha visto um bispo ortodoxo para conversar com ele. Eu tinha visto até um bispo ortodoxo numa liturgia, mas foi uma coisa muito rápida. Mas agora eu iria poder conversar com o bispo e
Pois bem, e aí quando foi o dado dia, o padre Alex me pegou lá no meu apartamento, nós fomos subindo para a aldeia, que é uma região lá do Recife um pouco alta, e enquanto nós subíamos no carro, um telefonema me chega e um dos meus alunos do seminário anglicano perguntando: pastor, cadê o senhor? Eu disse: como assim, cadê o senhor? Ele disse: porque eu estou aqui com o auditório cheio, estou aqui lhe esperando. Eu tinha um grupo lá de quase 1.000 pessoas para me ouvir e eu não tinha lembrado em hipótese alguma pela primeira vez, porque se alguma coisa que um pastor presbiteriano faz é tomar conta da sua agenda, porque são muitos compromissos e a gente que fala, né? A gente que prega, então a gente não pode faltar, não é? E aí eu disse ao meu aluno: olha, por favor, me perdoe, mas eu não vou poder, eu estou numa região aqui da cidade que não vai dar para chegar aí. Eu fiquei arrasado no telefonema, né? E ele disse: pastor, já que o senhor não pode vir, eu vou ver o que é que faço aqui. Como é que o senhor faz uma coisa dessa? Eu desliguei o telefone e falei para o padre Alexis, né? E ele veio com mais uma tirada dele, agora só que bíblica. O padre Alex, quando sai com as tiradas bíblicas, saia de baixo, viu? Como dizem os jovens. Ele disse imediatamente, ele não disse outra palavra. A palavra que saiu dos lábios dele foi Bíblia. Ele disse assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquela passagem do Evangelho. E até hoje me emociona, né? Porque foi muito forte aquilo ali. E eu fui conhecido o Mitrofan e mais adiante eu decidi entrar na igreja. E quando telefonei para o padre Alex, ele disse: calma, meu filho, calma. Eu disse: não, padre, o senhor pode me acalmar, mas dessa vez eu estou decidido. Ele disse: mas e a sua situação? Eu digo: eu não sei lhe responder sobre isso, eu só sei lhe dar uma resposta: eu vou entrar na igreja. E então ele depois sentou, conversou comigo e chegou à conclusão de que chegara o momento que seria muito doloroso para mim, sacrificante, mas ao mesmo tempo a igreja é tão fascinante que eu não pude olhar para absolutamente nada que pudesse me deter naquele momento. Então foram 7 anos de caminhada na igreja, sendo sempre orientado pelo padre Alex. Vocês devem imaginar a quantidade de problemas que eu arrumei, a reação foi grande, e em muitas ocasiões eu não sabia como agir, e o padre Alex estava sempre ali me dando uma palavra de orientação, me trazendo o equilíbrio necessário, porque de fato foi uma experiência furacão, não é? Não imagino, é emocionante da história, Padre Jairo, muito mesmo. E é interessante que o senhor comentou, esse primeiro contato com a ortodoxia foi pela liturgia, né? E como é comum, né? Assim, várias pessoas que se aproximam, elas terem um encantamento, mas também esse impacto forte com a liturgia, né? Isso é algo até interessante, que a gente já comentou anteriormente aqui no podcast, mas a Igreja Ortodoxa centraliza muito o aspecto litúrgico, até para conhecimento teológico, né? Então, se pegar um livro de teologia tradicional, muitas vezes vai ter vai ter muitas exposições em cima dos hinos, né? Da tradição iconográfica, liturgia é quase como a forma vívida das escrituras, né? A forma centro ali da igreja e da autoridade. E é curioso isso, tantas pessoas, justamente na liturgia que surge esse impacto, né? Que parece que sai essa semente no coração e que vai germinar depois. Creio que os ouvintes devem ter passado por algo semelhante. E também ia perguntar, Padre Jairo, o senhor comentou sobre o metropolitano Filóquio. O senhor falou que foi ele quem o ordenou, né? Podia comentar um pouco dessa história também? Quando que
depois desse período de adentrar a igreja, quando que o senhor resolveu seguir pelo sacerdócio, conheceu o Dom Anfilóquio também? Sim, essa experiência foi talvez uma das mais fascinantes que eu vivi dentro da igreja, porque conhecer aquele homem é, sem dúvida, a experiência de conhecer um santo, né? Toda a nação na Sérvia e toda a nação em Montenegro reconhece isso, né? E eu fui, o impacto foi muito maior, né? Porque a minha história na igreja já pedia o sacerdócio, eu era um subdiácono e Dom Mitrofan, por algum motivo que eu desconheço, entregou, vamos dizer assim, parece-me que o sínodo da Sérvia confiou à igreja no Brasil e em toda a América Latina a Dom Anfilóquio. E foi quando eu estava nesse processo de assim almejar um trabalho mais intenso na igreja, porque eu já realizava aqui em Caruaru todo um trabalho com o pouco de experiência que eu trouxe do presbiterianismo, né? E o padre Alexis sempre me orientando, né? E a gente foi iniciando uma pequena missão aqui em Caruaru. Era muito difícil, mas tudo isso me encaminhava para um futuro sacerdócio, se Deus assim o quisesse. Foi quando Dom Mitrofan chegou, eu tinha uma dificuldade enorme, que era o fato de minha esposa não ter ingressado na igreja. E isso fazia com que praticamente minha ordenação fosse impossível, né? Porque eu não teria o apoio da minha esposa, a presença dela, né, no sacerdócio. E a igreja, prudentemente, parece-me que não queria essa ordenação, porque sabia, né, das consequências, e até hoje é muito difícil nesse aspecto. E Dom Anfilóquio chegou aqui em Recife e ele me disse algo que eu fiquei espantado. Eu quase tive um ataque no coração. Se eu fosse cardíaco, certamente eu teria morrido, porque a emoção foi fortíssima quando a primeira palavra que ele me dirigiu foi: Jairo, eu posso lhe ordenar na Sérvia? E eu fiquei sem palavras, eu não tinha o que dizer, eu apenas chorava. E eu disse, claro que sim. E ele falou na ocasião uma palavra que foi muito forte. Ele disse que me via rasgando não sei qual era a palavra que ele utilizou em sérvio, mas é como se fosse assim, rasgando os sertões, rasgando o interior do estado, né, do Brasil, alguma coisa assim. E aquilo me deixou ainda mais impactado. E, no tempo certo, a igreja me mandou para a Sérvia. Já havia me enviado aos Estados Unidos 2 vezes, onde eu conheci o mosteiro de St. Herman, e, no norte da Califórnia. E ali pude aprender muito com os monges, e uma biblioteca farta, que pela primeira vez eu nadei em livros ortodoxos, né? Esse só para os ouvintes souber também, esse é o mosteiro que a gente comentou anteriormente, que foi fundado pelo padre Serafim Rose, ali nas montanhas da Califórnia. Então é para todo mundo se situar também. Pois bem, eu venerei lá o local onde ele foi enterrado, e fiquei ali muito tempo ao lado dele, né? Inclusive pedi muito a ele, depois que voltei ao Brasil e que já era padre, para ele me ajudar a construir a paróquia aqui em Caruaru, que foi um milagre, porque eu que imaginava que seria construída em 10 anos, porque nós não tínhamos um tostão. Não sei se aí em São Paulo vocês conhecem essa expressão, um tostão.
Aqui Sim, em sim, a Pernambuco, mesma coisa. pois bem, aqui a gente conhece como um tostão, né? Um tostão, é um tostão. Então a gente não tinha um tostão e as coisas foram acontecendo. Então até hoje eu atribuo ao padre Serafim Rose alguma ajuda grande, né, na construção dessa paróquia, nessa loucura que foi a construção da paróquia, que nós pensávamos que seria algo que daria para administrar, e de repente tudo foi acontecendo numa velocidade que me deixou tonto. E o fato é que em 2, 3 anos a paróquia estava construída. E o Dom Anfilóquio vindo para a sagração da paróquia. Bom, mas aí voltando, eu estive lá no Mosteiro de San Herman, depois conheci em São Francisco a Rafael House, que é uma experiência da igreja lá, com ação social, e tive contato com um dos padres da igreja, o Padre Michael Boyle. Ele me ajudou bastante. Bom, foram experiências excelentes ou maravilhosas de aprendizado lá nos Estados Unidos, mas agora eu estava com a proposta de ir à Sérvia para ser ordenado, não é? E eu fui, e novamente a orientação do padre Alexis foi capital. Ele me disse: olha, meu filho, fique em oração, reze todo o tempo, só isso, né? E vá vendo o que vai acontecendo. E eu fui rezando e contemplando, e passei pela experiência mais forte da minha vida, na fé ortodoxa, que foi lá no mosteiro de Daibabe, ao lado da relíquia de São Simeão, ou São Simeão Popovic, que inclusive foi glorificado na Sérvia em 2010, no momento exato em que eu estava no mosteiro de San Herman, lá na Califórnia. E eu me lembro muito bem quando o monge veio correndo, gritando de alegria, quase pulando, dizendo que na Sérvia haviam glorificado São Justin Popovic e São Simeão Popovic. E eu só ouvia falar sobre o São Justin, não sabia nem quem era esse São Simeão. E na Sérvia, então, ou mais especificamente em Montenegro, eu tive a alegria de estar ali junto da relíquia de São Simeão, e foi uma experiência muito preciosa para a minha vida. E logo, alguns dias depois, o metropolita me ordenou ao diaconato, e naquele mesmo dia da ordenação, ele anunciou em TV nacional que me ordenaria em Recife, ao presbiterato, para que a comunidade no Brasil testemunhasse essa ordenação, visto que a comunidade em Montenegro havia testemunhado o meu diaconato, né, a minha ordenação ao diaconato. Me lembrei agora, apenas para fazer uma correção, eu fui ordenado ao diaconato em Prevlacar, e na outra liturgia, ou 2 ou 3 liturgias depois, foi quando ele anunciou em cadeia nacional isso, e o diácono Rafael, que era na época diácono e hoje é arquimandrita da igreja, é um padre da igreja e arquimandrita, inclusive, ele traduziu para mim, e eu fiquei impressionado com a notícia, e só aguardando. Voltei para o Brasil como diácono, a igreja lá em Recife me recebeu com muita alegria. As poucas pessoas da missão de Caruaru, meses depois, foram à minha ordenação ao presbiterato, lá em Recife, e Dom Anfilóquio veio especificamente para isso, para me ordenar ao sacerdócio. Desde então, tem sido uma experiência fortíssima, muito forte, muito para além do que eu poderia descrever em palavras. Eu queria apenas pontuar 2 itens. O primeiro é quando, no dia da minha ordenação, ele me entregou, pediu para o padre Alexis
ou algum outro padre me entregar o corpo de Cristo para que eu segurasse atrás da cruz, atrás do altar. Aquela experiência foi uma das experiências mais fortes de toda a minha vida, porque eu me vi ali segurando, não é, o universo, né? E mais do que o universo, o Senhor do universo, né? E eu nem sabia o que fazer. Graças a Deus as mãos não tremiam, mas era realmente algo completamente novo para mim, né? E um outro item a ser pontuado é quando mais adiante na igreja aqui em Caruaru. Bom, deixa isso para depois. É bom que eu abra mais para vocês perguntarem, porque eu estou falando demais, não é? Não, mas o senhor pode falar, padre. Não, por favor, por favor. É justamente por isso. Justamente por isso que a gente chamou para ouvir o senhor. E eu ia comentar também, o senhor falou das relíquias de São Simeão Popovic na Sérvia, né? E São Justino. São Justino acho que é mais conhecido, né? Como teólogo muito, muito famoso. E Dom Anfilóquio chegou a ser discípulo dele, né? Chegou a ser um filho espiritual, não foi? Isso. Aprendeu a oração do coração, começou a aprender com São Justino, né? Lá no mosteiro, ele passou, parece-me que 1 ou 2 anos lá no mosteiro com São Justino Popovic, e aconteceu que essa experiência mais gloriosa, né, da Igreja Ortodoxa foi transmitida para Dom Anfilóquio. Dom Anfilóquio era um bispo, é um bispo, né? É um metropolita, que quando nós olhávamos para os olhos dele, era impossível vê-lo apenas nos olhando, né? Ele nos olhava e é como se ele olhasse além de nós, como se o olhar dele nos perpassasse, né? É como se ele tivesse 2 olhares, isso simultâneos, sincrônicos, era um só olhar e ao mesmo tempo duplo, porque ele estava conversando conosco e olhando para nós, mas ao mesmo tempo era perfeitamente perceptível um olhar além de nós e como se ele estivesse em uma outra conversa, em uma outra dimensão, né? Foi a experiência que eu ouvi falar sobre ela quando era pastor presbiteriano e li aqueles livros como Peregrino Russo e vários outros, né? E aí tinha uma historieta lá que uma pessoa chegava no mosteiro e os monges diziam assim, um monge dizia assim, eu vi santos. E aquilo ali me marcou, né, naquela leitura, na época, como pastor presbiteriano. Mas uma coisa é a gente ler que alguém, há séculos atrás, podia dizer uma coisa dessa, né? Ou dizia uma coisa dessa. E aprender, né? Com essa historieta do passado. E outra coisa é a gente poder hoje, em pleno século XX, nós, pecadores, né? Comendo feijão, como se diz aqui no Nordeste, a gente poder dizer assim, a mesma expressão, né? A gente poder dizer assim, eu vi santos, né? Eu vi santos, né? Então, não somente porque a gente vê os corpos incorruptos de vários santos lá em Montenegro, na Sérvia, mas a gente contemplou o santo vivo. Eu rezo muito para que essa glorificação de Dom Anfilóquio se apresse, porque, olha, ele teve aqui na capela de São Simeão de Daiba, em meu sítio, e abençoou aquela capela, e veio aqui e consagrou a paróquia em Caruaru, né? Então, logo ele seja ordenado ou glorificado santo, eu vou ter a alegria de dizer ainda mais, né? Eu vi santos. Que maravilha, padre. E o senhor conta o segundo ponto agora, por favor, que aí me deixou ansioso. Ok.
estava falando sobre a experiência de ter segurado, não é? O corpo de Cristo lá na hora da ordenação e a experiência de ter vivido essa vinda dele para cá, não é? Essa bênção que ele deu lá na capela do meu sítio, a sagração que ele fez aqui na paróquia, né, da nossa paróquia, e experiências mais que às vezes nem é bom, Gabriel, a gente está mencionando tudo, não é? Mas foram experiências realmente muito fortes. Tá bem? Não, perfeito. Perfeito, padre. E também para a gente finalizar, eu queria perguntar sobre um curso recente do senhor, né? Eu vi o senhor divulgando um curso sobre os concílios, os primeiros concílios ecumênicos. Não sei se o senhor pode falar um pouquinho sobre o curso, o assunto, né? Abordagem, quando que o senhor pretende ministrar? Ok. Obrigado a me ajudar a divulgar isso. Eu pedi a Dom Quirilo, o ano passado, a bênção dele para nós fazermos alguns cursos. E aí decidi agora, na próxima quarta-feira e na outra quarta-feira, realizar um mini curso sobre Cristo e os concílios. E nesse mini curso, que serão apenas 2 quartas-feiras à noite, a gente pretende deixar o gostinho, não é, dos alunos, para que a gente estude com mais profundidade ainda os 7 primeiros concílios, porque recentemente um seminário, inclusive de origem calvinista, me convidou para lecionar em uma pós-graduação deles e me pediu para falar sobre os concílios da igreja, ou melhor, sobre a teologia da nossa igreja. E eu estava explicando para eles, lá na turma de pós-graduação, que eram pastores, geralmente, tinha um ou outro leigo, mas a maioria eu estava explicando para eles que a teologia da Igreja Ortodoxa é basicamente a teologia dos concílios, né? Eu chamei de teologia primeira, é a teologia primeira, e aí mostrei que mais adiante São Gregório Palamáes faz uma síntese dessa teologia, né? Ele não faz uma outra teologia, né? Ele não fica fazendo teologia à la Ocidente, né? E mais adiante, o Instituto de São Sérgio, em Paris, né, dá um formato mais ocidentalizado à teologia ortodoxa, mas, na verdade, a grande fonte é a primeira teologia, ou a teologia primeira, a teologia conciliar, como se pode falar, a teologia dos 7 primeiros concílios. E aí, elaborando essas aulas para dar nessa pós-graduação, eu decidi transformar essas aulas e fazer esse curso, esse mini curso intitulado Cristo e os Concílios. O meu objetivo é tentar mostrar, numa linguagem mais ortodoxa, né, aquilo que os concílios desenharam como teologia, sempre pautados na pessoa de Cristo. Então, a cristologia foi o grande fundamento que os concílios deram à teologia que eles formularam. E também mostrar que, por tabela, as grandes heresias foram remediadas. E aí eu vou tentar fazer um link com heresias atuais, né? Que, na verdade, já estavam embrionariamente presentes naqueles dias. E, como, por exemplo, a própria heresia ariana, ela é um embrião do liberalismo teológico atual, né? E mais adiante, a elaboração do credo niceno-constantinopolitano
é o remédio, a vacina antecipada, né? Já que hoje só se fala em vacina, é a vacina antecipada de um vírus que viria mais adiante para arrasar com o cristianismo, que foi o filioquismo, né? E o credo niceno-constantinopolitano era a vacina para esse vírus, né? Para esse super coronavírus, né? E segundo São Justin Popovich, foi a terceira queda, né? Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, né, galera? Sim, sim. É O bom de interessante. ser padre ortodoxo é que os fiéis sabem mais do que a gente fica tão feliz. Vocês ajudam e essa geração de vocês me alegra muito. Vocês vão mudar muita coisa com essa capacidade que vocês têm de reter e de digerir tudo, não é? Então, que Deus nos ajude, Padre, nos guie também, que o Senhor nos guie também. Mas eu ia comentar sobre o filioque, que o senhor falou do filioquismo e São Justino Popovich, o credo niceno-constantinopolitano, né? Até para os ouvintes saberem, o credo niceno-constantinopolitano é o credo que deu, vamos dizer assim, o credo que hoje nós rezamos na liturgia, que nós proclamamos, a forma final dele, né? Porque tiveram algumas formas anteriores, que não são do credo niceno-constantinopolitano, né? Então, é um credo que nós rezamos sem o filioque. O filioque que é a partícula que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né? Esse e do Filho em latim é o filioque, que vocês vão ver num credo restado por um católico romano, por exemplo, algumas igrejas protestantes, e não na igreja ortodoxa, né? Isso é um tema que não é de nenhuma forma menor, né? Isso é um tema bastante importante e, como que o padre falou, assim, foi muito, muito discutido isso, foi uma das origens para o grande cisma de 1054, né? Então, é mais isso que a gente está conversando. Pois bem. Para você ter uma ideia, Gabriel, agora em 2020 eu fui convidado por um casal recém-casado, muito piedoso, que procede ele da igreja presbiteriana e ela de uma igreja presbiteriana tipo renovada ou pentecostal, alguma coisa assim. Uhum. E eles são inteligentíssimos e eles estão frequentando a igreja anglicana, né? Então, quando me chamaram para um jantar lá na casa deles, queriam conversar comigo e serviram um delicioso café, e a gente foi conversando, e aí eles tentando, né, me agradar ali, eles abriram lá um texto que eles disseram que estavam rezando todos os dias juntos. Eu disse, mas que coisa boa, vocês que vieram como aconteceu comigo do protestantismo e agora vocês rezando. Eu disse, inclusive a gente reza o credo, viu? O credo niceno-constantinopolitano. E eles me abriram lá um texto da igreja anglicana que tinha lá vários versículos da Bíblia e vários textos para oração, e um dos textos era o credo niceno-constantinopolitano. Estava lá escrito, credo niceno-constantinopolitano. E aí, quando eu li o credo, estava lá o filioque, né? Estava lá o filioque. Então, é impressionante como, ou por desconhecimento, ou por maldade mesmo, isso é veiculado no Ocidente como se fosse algo completamente irrelevante. E eu achei incrível a infidelidade, né? Porque eles poderiam abrir uma nota de rodapé, né? E explicar, né, que aquela expressão é posterior, e ainda que não entrassem em muitos detalhes, mas a revistinha lá Sim. Blefava mesmo, né? Blefava de verdade, né? Mas eu creio que o problema é justamente esse, padre. Ele é irrelevante porque já não tem mais importância, né? A gente talvez olhe a importância porque consegue enxergar o que aquilo significa, né? Consegue ir numa forma mais profunda no significado do credo. Se essa partícula, falar da procedência eterna do Espírito Santo, ela não tem mais importância porque os fundamentos da teologia que fundamentaram o credo, né? E está ali no fundo já não tem importância, já não diz mais a respeito a quem está restando de uma forma distinta, né?
Acho que fica isso em evidência, né? Porque é muito comum mesmo. A gente conversa por aqui, conversa com tradições ocidentais e fala: puxa vida, a questão do filioque é uma besteira, né? Puxa vida, é uma partícula ali falando. É como se fosse vou discutir o sexo dos anjos, né? Assim, é algo irrelevante, mas não é, né? Não sei se hoje assim não é um episódio específico para tratar sobre isso. A gente pode até fazer padre, mas é algo que está no centro da teologia trinitária, e para qualquer pessoa que for visitar uma igreja ortodoxa, ela vai ver que a teologia trinitária é o que está no centro de tudo, né? No centro da liturgia, que está junto ao mistério da encarnação, que está junto ao mistério da glorificação, santificação, transfiguração, está no centro de tudo isso. E que foi, inclusive, a cristologia que no quinto concílio, especial, universal, e a gente vai abordar isso no curso, foi a cristologia que terminou prevalecendo, não é? A cristologia do imperador Justiniano, e essa cristologia, ela era uma cristologia trinitária, né? Então, ela terminou batendo o martelo, porque tudo na igreja é trinitário, e a cristologia não poderia deixar de ser, né? É em cima dessa cristologia trinitária que, no sexto concílio, São Máximo Confessor laborou, né? Formulando uma cristologia cósmica e tudo mais, e, de fato, a igreja foi muito bem servida de teólogos que deram as suas vidas para que a verdade prevalecesse, e essa verdade que prevaleceu é uma verdade onde Cristo é o centro, e o centro e a Santíssima Trindade é o grande centro, o grande viés de compreensão. Interessante que no ícone de Cristo, não é? Na Igreja Ortodoxa, nós podemos enxergar a Trindade, não é? Que é o rosto de Jesus, o que aqui no Brasil se chama de auréola, né? Ou aquela luz que envolve o seu rosto, que é o Espírito Santo, e o Pai, que é invisível, não é? Ele disse: quem vê a mim vê ao Pai, que é o Deus que jamais foi visto por olho algum. Então, o grande ponto é esse, que em Cristo e nos ícones de Cristo na Igreja Ortodoxa, na verdade, a gente enxerga a Trindade. Foi com essa grande luz que o imperador Justiniano fez prevalecer a cristologia da Igreja lá no quinto concílio, depois São Máximo no sexto, e finalmente no sétimo concílio. Tudo isso ganhou uma dimensão prática na discussão sobre os santos ícones, não é? Sim, é sempre central esse aspecto trinitário, igual que eu comentei. É algo curioso também, padre, que parece que na ortodoxia, né, na igreja ortodoxa, a gente tem maior percepção, maior vivência assim, com essa centralidade trinitária. Porque em meios de fora, não sei se o senhor concorda, parece ter uma certa sensação de que quando fala de Deus, Deus é sempre uma mônada, né? Deus é algo como exatamente, não, é como se assim, Deus primeiro é Deus no sentido essencial e depois ele é uma trindade. Então, quando a gente vai fazer teologia, a gente não precisa centralizar a questão trinitária. A gente vai falar da essência de Deus, dos atributos de Deus, e a trindade é algo secundário, né? Parece, na teologia ortodoxa não dá, se parte já da ideia trinitária, né? Porque a ênfase é no Deus pessoal, né? E Exato. é em cada pessoa da Trindade que a gente conhece o Deus pessoal, né? E não essa ênfase que é dada aí sobre uma ideia abstrata, um Deus que é quase que um conceito, né? Um conceito de consubstancialidade tão somente, né? De onde procedem quase as pessoas da Trindade. Isso é um perigo enorme, né? Das três pessoas da Trindade, né?
que é com as três pessoas da Trindade que precisamos nos relacionar. E aí a fé passa a ser algo relacional, algo que não tem como fugir da raia, como dizem os jovens hoje, né? Você não está aprendendo algo, uma substância divina, né, que termina sendo um mero conceito. Você está aprendendo sobre essa substância com três pessoas. Isso é bem diferente. Com três pessoas divinas, com as quais você tem que se relacionar, e aí a banda toca, né? Aí a roda é outra. Para usar uma linguagem de vocês, se é que eu consigo, né? Porque eu já estou tão desatualizado, viu? Então, é isso mesmo. Então, bom, pessoal, fica o curso do Padre Jairo também, vai estar comentando sobre os concílios. Creio, o padre vai estar comentando sobre filioque também? Ou não, padre? Também no curso? Sim, não, só mencionando o Só filioquismo mencionando. como uma heresia derivada, né, daquilo que assolava a igreja no período dos 7 primeiros concílios. Ah, não, ótimo. Acho que o Tony quer conversar algo também, quer perguntar algo. Isso, padre, quem quiser se inscrever no seu curso, como é que eles devem proceder? Ah, ok. No meu Facebook eu tenho colocado o link do meu site, que é www.jariocarlos.online. Só é clicar no link que a pessoa se inscreve. Nem precisa pagar, viu? Lá tem a forma de pagamento, mas depois a gente entra em contato e conversa sobre isso. Mas já é possível, clicando no link, se inscrever. E esse link, você tem que ter um certo cuidado se você não vai lá no Facebook e apenas me ouviu aqui, porque não é bem www.jairocarlos, mas Jário Carlos, porque Jário é o meu nome civil, tá bem? Então, lá está Jário, como se fosse Mário, jariocarlos.online. Então, www.jariocarlos.online. Clicou, você pode fazer a inscrição. Não, ótimo. A gente deixa o link também aqui também nas informações sobre o vídeo no YouTube. Isso, exatamente. E, padre, a gente agora chegou em uma hora de conversa, né? Não sei se o senhor queria comentar algo mais, queria falar sobre algum assunto específico. Não, apenas falar da igreja, da experiência da igreja aqui, mas de alguma forma a gente tocou nesse assunto. Perfeito, perfeito. E tem muita coisa assim específica para ser conversado, e talvez em outras ocasiões. Eu tive grandes alegrias aqui, por exemplo, um colega meu de seminário presbiteriano, né? Ele fez o seminário comigo, uns 4 anos, na época, e depois, por algumas questões lá da própria igreja presbiteriana, ele não foi ordenado como pastor, e muitos anos depois me procurou e nós começamos um diálogo. E quando Dom Anfilóquio veio agora para a sagração do templo, ele foi crismado por Dom Anfilóquio, né? Então, uma alegria muito grande. Um aluno aliás, uma ovelha da igreja presbiteriana que gostava muito de mim e que depois foi para a igreja anglicana, e lá ele foi meu aluno nesse seminário que eu mencionei, também foi crismado na nossa paróquia. Ele foi o primeiro que eu crismei depois que fui ordenado padre, né? A primeira crisma da nossa paróquia já comigo, já realizada por mim. E tem, assim, uma série de outras experiências tão preciosas. Um rapaz que fazia seminário católico romano, que deixou o seminário por motivos que não vem ao caso aqui mencionar, e ele depois procura a nossa liturgia, procura a igreja e é ordenado, aliás, desculpe, e é crismado também. Dois outros que saíram da ordem dos franciscanos e aí também foram crismados, e aí muita gente da nossa paróquia
procede de outros grupos. A gente só tem tido o cuidado ao longo dos anos de saber se realmente eles estão querendo brigar com os grupos de onde vieram ou realmente querem Cristo e a salvação de suas almas no seio da fé ortodoxa. Então, logo eles manifestam esse desejo, eles vão permanecendo conosco, não é? E assim temos várias pessoas, temos tido agora a experiência de médicos que estão vindo para a nossa paróquia, isso gratuitamente, porque eu não vou atrás, as pessoas estão vindo e, olha, desde que Dom Anfilóquio nasceu para os céus, esse é o testemunho final que eu queria dar. A nossa paróquia tomou outro rumo, não é? Nossa paróquia teve... Sim, esse é o segundo item que eu estava esquecendo, viu? É que a Dom Anfilóquio me mandou uma relíquia, uma parte da relíquia de São Simeão de Daibabé. Desde que essa relíquia chegou aqui na nossa paróquia, a construção foi realizada em 5 minutos. Maneira de falar, é óbvio. Ele providenciou tudo, ele passou a pastorear aqui, viu? Eu acho que o pároco da paróquia verdadeiro é ele, não sou eu, não. É impressionante o que ele já conseguiu fazer por aqui, tá certo? E depois, assim, a gente vê que as coisas vão acontecendo. Você não precisa produzir, não precisa fazer igreja, você não precisa inventar, né? Você simplesmente é fiel à tradição e as pessoas chegam, né? E as coisas acontecem, não precisa estar inventando a roda e muito menos fazendo malabarismo e contratando grupo para colocar gelo seco na liturgia e fazer rock no saibro e essas coisas todas aí. Tá bom? Não precisa nada disso, nada disso. Foi uma das gargalhadas que eu vi de Dom Anfilóquio. Eu lá no mosteiro de Ostrog, espantado com cerca de 500 a 1.000 jovens que afluem ali na época da peregrinação, e eu espantado como jovens ficavam na liturgia como pedras ali, sem nem conversarem, não é? Completamente absortos pela liturgia ortodoxa. E eu, terminando a liturgia, eu fui descendo lá as montanhas do mosteiro de Ostrog, no carro com Dom Anfilóquio, e eu dizia, Vladica, os jovens no Brasil não aguentam a liturgia, eles precisam de rock, eles precisam de... E ele dava gargalhadas e dizia assim, Jairo, aqui em Montenegro os jovens não precisam de rock, eles amam a liturgia. E quanto mais ele falava isso, mas ele dava gargalhadas. Foi a única vez que eu vi Dom Anfilóquio dando gargalhadas, porque ele ficou impressionado com essa minha palavra, né? Que era impossível reunir tantos jovens no Brasil sem rock, sem um monte de coisa, né? Sem invenções. E ele disse, tudo que nós damos para ele é a liturgia, Jairo, só isso. E ria, e dava gargalhadas. Foi um momento assim mágico naquele carro ali descendo aquelas montanhas lindíssimas, e eu me lembro disso até hoje. Então eu trouxe isso comigo, né? Aqui a gente não faz nada, ninguém venha para a paróquia de Caruaru para ter alguma surpresa, viu? Vocês vão conhecer o trivial, né? O que se conhece em qualquer igreja ortodoxa, né? Inclusive com os nossos limites, né? Nós aqui somos muito limitados, mas procuramos ser fiéis à tradição e Deus tem feito tudo. A São Simeão, e desde que a relíquia dele chegou, e desde que Dom Anfilóquio nasceu para os céus, que nós temos um domingo após o outro, liturgias mais agradáveis do que as outras. É alguma coisa simplesmente grande. Esse é um testemunho final que eu quero dar. O nascimento para os céus de Dom Anfilóquio é uma prova viva para a nossa paróquia de que Jesus Cristo cumpre ainda hoje aquela promessa que ele fez: eis que estarei convosco todos os dias até
à consumação dos séculos. Ótimo, padre. A gente agradece muito, muito da participação do senhor hoje aqui no programa. E bom, foi muito boa a conversa, né? Ficou de muito proveito aqui para todo mundo que está ouvindo, ver essas histórias, a história do senhor, da paróquia de Caruaru. E o senhor fica convidado também a participar de algum tema específico que a gente for gravar posteriormente. A gente conversar um pouquinho de filioque ou concílios, é algo que dá para a gente organizar também. E Tony, quer falar alguma coisa a mais, Tony? Ou posso fazer as despedidas? Não, tudo certo. Muito obrigado, padre. Ok, Tony, obrigado pelo convite. Foi muito agradável estarmos aqui. Agradeço a todos, então, que estão ouvindo. Uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ok. Um abração, boa noite, Deus os abençoe a todos.